Obrigada por se juntar à Igreja Amor e Vida. É um prazer ter você aqui conosco. Se você deseja contribuir financeiramente, a conta da nossa igreja e CNPJ estarão aparecendo aqui embaixo. Visite-nos em www.igrejaamorevida.com.br. Esperamos que você seja edificado através dessa mensagem. Nós vamos falar sobre fé, mas eu preciso começar com esse texto em Jeremias, no capítulo 15, meditando na palavra esses dias. O Senhor me trouxe esse texto ao coração e daqui a pouco nós vamos entender o que isso tem a ver com fé. Mas a Bíblia diz que havia um homem chamado Jeremias, ele estava vivendo um tempo de perseguição religiosa, havia pressão ministerial, havia circunstâncias se levantavam na caminhada daquele homem porque ele tinha um chamado e ele precisava pregar para pessoas aquilo que elas não queriam ouvir. Nem sempre o que nós ouvimos é o que nós queremos, mas muitas vezes nós ouvimos o que precisamos da parte de Deus, né? Às vezes pessoas ficam revoltadas com o que ouvem da parte de Deus, nem sempre elas ouvem o que elas querem ouvir, nem sempre você ouve da parte de Deus o que você quer ouvir, mas tenha certeza que tudo que Deus fala é aquilo que você precisa ouvir. E Jeremias estava corajoso nesses dias, porque ele estava lidando com um povo que não queria ouvir o que saía, que vinha de Deus através da boca dele, e aquilo que ele falava podia custar a vida dele, por isso ele estava envolvido em pressões na sua vida, circunstâncias se levantando. Então era um tempo de muita pressão para a vida dele, não porque ele tinha problemas financeiros em casa, ou porque ele estava com a família destruída, ou essas coisas, é porque ele tinha que pregar a palavra de Deus, e o povo não queria receber a verdade da palavra de Deus, e isso implicava em ele estar até passando por alguns problemas na sua vida pessoal. E a Bíblia diz que num momento desses de pressão, que Jeremias estava sendo confrontado pelo inimigo por causa de circunstâncias, a Bíblia diz que ele comeu a palavra do Senhor. Eu não sei se você consegue ver literalmente o que a Bíblia está dizendo, mas a Bíblia está dizendo que literalmente Jeremias comeu a palavra do Senhor. A gente sabe que a palavra, a Bíblia diz em Hebreus no capítulo 4, que ela é viva e eficaz. O que ele pega? Ele pega o princípio da palavra e ele medita nessa palavra, naquele ponto de pressão que ele está passando. Eu sei que todos nós aqui, de alguma maneira, em algum ponto da nossa vida, nós temos algum tipo de pressão vindo contra nós. Eu sei que você sentou no banco de uma igreja hoje para ouvir conselhos da parte do Senhor, porque você tem situações para resolver, você tem desafios para vencer, você tem gigantes para derrubar, você tem leão e urso para matar, você tem problemas financeiros para romper na sua vida, coisas na sua família para resolver. Você pensa assim: meu Deus, por que tem tanta coisa vindo contra mim? Deixa eu dizer, Jeremias, tudo que ele tinha era a palavra de Deus. De repente você olha para a sua carteira, você não tem nada, você olha para sua casa, não tem ninguém com você para te ajudar, você olha para o seu emprego, querem mesmo te mandar embora, te ver pelas costas, mas se você tem a palavra, você tem tudo que você precisa para sair desse lugar e para entrar na vida que Deus tem para você. Tudo que Jeremias tinha era a palavra. Pronto, se ele tem a palavra, ele tem tudo. Tudo que você tem é a palavra. Se você tem a palavra, você tem tudo. Agora veja, a palavra era tão real para Jeremias no tempo de pressão, que ele não só abriu a palavra. De fato a Bíblia não estava toda escrita naquele tempo, eles tinham alguns manuscritos que eles conheciam aquilo que era a vontade de Deus no tempo deles, mas aquilo que estava disponível, ele não só abria, ele não só colocava embaixo do braço para de uma vez por semana ele ouvir e tudo mais. Não, aquilo que ele tinha de verdade bíblica disponível, ele comia. O que significa comer? Por que a Bíblia está dizendo nessa palavra, comer a palavra? Está dizendo que ele colocava para dentro dele, que ele meditava naquela palavra, que ele agarrava aquela palavra. Ele podia abrir mão de qualquer coisa, mas não podia abrir mão da palavra. E foi no momento de pressão, comendo a palavra, que duas coisas vieram para aliviar a vida dele: alegria e regozijo, ou seja, alegria e riso. Diga comigo, alegria e riso. De repente você vem para a igreja hoje à noite, amanhã você está em paz, feliz, você chegou aqui destroçado, mas você sai daqui em paz e feliz, e você chega em casa cantando. Alguém diz assim: está cantando por quê? Você não sabe o tamanho da conta para pagar amanhã? Deixa eu dizer, talvez aquela pessoa não comeu a palavra como você comeu, e porque você comeu a palavra, coisas saltaram independente do que você está sentindo. Saltou paz, saltou descanso, saltou confiança, saltou alegria e saltou riso na sua boca, porque você comeu a palavra de Deus. É ou não é, irmãos? Então deixa eu dizer algo para você. A Bíblia diz que Jeremias comeu e alegria e riso vieram. Talvez pessoas não conseguem rir e elas tentam rir, não conseguem. Sabe o que está faltando? Não está faltando ir para comédia e ver filme de comédia. Está faltando comer a palavra de Deus, colocar para dentro, porque como a comida é para o seu corpo, a palavra de Deus é para o seu espírito. Eu vou dizer de novo para você entender isso. Como a comida é para o seu corpo, a palavra de Deus é
para o seu espírito. Diga comigo, como a comida é para o meu corpo, a palavra de Deus é para o meu espírito. Quantas vezes você come por dia? 3 no mínimo, ou 4 vezes, talvez 2, eu não sei, mas pelo menos 2 vezes por dia você come. Quantas vezes você tem comido a palavra por dia, irmãos? Qual é o texto bíblico que você está lendo nesses dias? Qual é a mensagem, qual é o texto que Deus falou para você meditar no começo desse ano, durante esse ano? Pessoas meditam na novela, pessoas meditam no que o patrão está dizendo, pessoas estão vendo o William Bonner todo dia, mas não estão comendo na palavra. Se você ficar com as informações do mundo, vai ficar preso em pressão e circunstância. Mas se você decidir comer a palavra, vai saltar 2 coisas de graça para você: alegria e regozijo. E não tem nada melhor do que rir num tempo de pressão. É ou não é? Agora veja que coisa maravilhosa, comer a palavra. Agora pensa bem numa coisa: se você é como eu como pelos olhos. Quem sabe que muitas vezes a gente não está com fome, mas é uma coisa bonita na vitrine de uma padaria, fala, isso não é de Deus não, mas é tão bonito que você tasca para dentro. É ou não é? Agora veja, antes de você colocar na boca, passa pelo filtro dos olhos. É ou não é? Você come sabe quando? Quando você sabe que é bom. Tá dando um eco, né, gente? É o Espírito Santo falando de novo. Sabe quando é que você come? Quando você sabe que é bom. Porque se você considera algo não bom, você vai colocar para dentro? Tem coisa que eu olho e falo assim, nem vou pôr na minha boca, isso aí não vai ficar bom não. Não vai dar certo aqui. Não é verdade? Você já olha e já sabe que não é para comer. Agora, pessoas frequentam a igreja, não é? Olham para a palavra, mas não comem ela. Talvez você está dizendo que Deus é bom, mas não considera a palavra dele boa a ponto de você comer. E por isso que está debaixo de pressão, sem alegria e regozijo. Porque independente da circunstância que a gente esteja passando na nossa vida, tem coisas que são garantidas. Se eu ficar exposto à palavra, eu vou estar em alegria e riso na minha vida espiritual. Vou estar tranquilo, porque eu sei que maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Agora veja, você precisa estar exposto a essa palavra e considerar essa palavra boa, porque senão você não anda numa vida de fé. Então antes de eu falar sobre fé com você, eu preciso mostrar o quanto a palavra de Deus é importante para cada um de nós. E eu quero que você abra em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 20. Livro de Provérbios, o capítulo é o 4. O versículo é o 20. Provérbios, capítulo 4, versículo 20. Quem achou, diga aleluia. A Bíblia diz, filho meu. Quem é filho de Deus aqui? Ah, pastor, essa palavra aí está no Antigo Testamento. Eu sou da graça, é? Tu não é filho não? Está falando filho meu. Porque hoje em dia a gente tem que pregar assim. Está na lei, está no Antigo Testamento. É não sei o quê. É porque o povo está julgando tudo, né? Fica no YouTube o dia inteiro em vez de ficar na Bíblia. Não é verdade? Teólogos de cadeira, John Bevere fala sobre isso. Um grande homem de Deus. Teólogos do YouTube, do Google. Vai no Google para ver que o pastor pregou, para ver se está certinho. Vai estudar, irmão, vai sentar e ler a Bíblia. O Espírito Santo vai te ensinar o que a palavra diz. Não é? Agora vê, nem congrega e quer julgar. Não concordo. Não, irmão, fica no YouTube o dia inteiro, no Google o dia inteiro, no Facebook o dia inteiro, no Instagram olhando a vida dos outros o tempo todo. Vem para a igreja domingo à noite e diz, não concordo. Vai estudar, irmãos. Quem não lê a Bíblia e não ora, não tem direito de falar que não concorda, não. Não é, amados? Agora veja uma coisa aqui, Provérbios 4:20 diz algo muito importante para nós. E é para nós que está dizendo filho. Quem é filho tem que receber. Alguém vai receber essa palavra de Provérbios aqui? A Bíblia diz, filho meu, atenta para o quê? Para o Diabo News? Para o que o William Bonner fala? Para a calúnia sobre o presidente? Ou para o que o presidente fez, o filho dele fez essa semana? Para coronavírus? Irmão, só conheço uma corona, que é dos anos 1980, cantava This is the wind of the night. Eu estou cantando tudo errado, que eu não sei falar. Já encaixaram um vírus lá. Vocês sabem, né? São da minha época. É ou não é? Agora, atenta para quê? Para as minhas. E por que está vestindo essa máscara? Com medo de corona. Deixa a corona vir que você vai dançar. É ridículo andar com essa máscara. Você não é um monstro, tá banguelo.
Atenta para as minhas palavras. E faz o quê? Aos meus ensinamentos inclina os seus. Disseram que vão cortar na empresa. Quem disse? Foi Deus? Onde está escrito? Não, pastor, mas tá difícil. Tem que trabalhar muito para ter alguma coisa nessa vida. Qual é o texto que está escrito isso? Alguém pode me dizer onde é que está escrito que tem que trabalhar muito para ter alguma coisa nessa vida? Porque o que não está na Bíblia eu não vou considerar. Eu estou dizendo que a gente vai ser folgado? Não, a gente vai trabalhar. Trabalhador é digno do salário. Mas não venha me convencer ou querer colocar fé errada em mim, dizendo que se você não trabalhar muito, você não vai ter nada. Porque o trabalho é um meio, mas Deus, Ele tem todos os meios para alcançar você. É ou não é? Agora o povo é fraco, porque não tem conhecimento bíblico e não anda em fé, e quer ficar numa vida natural dando desculpinha com frase de efeito. Tá difícil, estou na luta. Que luta que você está, que Deus disse que você é mais que vitorioso? Chega na igreja, está um irmão com cara de jumento que chupou limão. Que cara é esse, irmão? Pastor, tá uma luta. E você agora é lutador? Nem vi você lá na Globo de madrugada tirando sangue dos outros. Não, pastor, minha casa tá uma luta. Não, irmão, tá uma vitória. Alguém fala para você na rua, e aí, tá uma luta? Não, tô na bênção. Rapaz, tô na luta. Eu não, tô na vitória. Vão dizer que você é metido. Vão dizer que você está com o nariz em pé, que você agora virou um playboy. Não, não. Você é um crente falando a palavra. Sabe, irmãos, quando eu sentei para ouvir essa palavra e para estudar sobre uma vida de fé, digo uma vida de fé. Não é um momento de fé, não é uma temporada de fé, não é usar a fé para resolver uma situação, é uma vida de fé. Quando eu ouvi sobre uma vida de fé, fundamentos da fé, e quando eu comecei a aplicar essa fé na minha vida, sabe o que aconteceu? As pessoas diziam assim, fulano agora está metido, agora fulano não faz nem faz aquilo. Eu não vou andar num lugar menor do que Deus me colocou. Ele me colocou assentado em Cristo em lugares celestiais. A minha realidade nessa terra é de rei e sacerdote. Pode estar todo mundo dizendo que vai quebrar, eu vou dizer nada quebrado, porque Shalom é nada quebrado. A Bíblia diz, eu vos dei a paz, a minha paz vos dou. O Jesus estava dizendo, eu vos dei o meu Shalom. Shalom significa nada quebrado. Alguém está dizendo, vai quebrar tudo na empresa. Eu vou dizer, nada quebrado. É ou não é? Não, mas está difícil. Esse ano o Brasil ainda não decola. Qual é o versículo que está dizendo? É em Jonas, que estava desobediente? Que está dizendo que o Brasil não decola esse ano? Eu estou lá ligando para o Brasil, minha pátria é o céu. Eu vou viver tudo que Deus tem para mim. Mas para isso eu preciso o quê? Dar atenção à palavra. Se você está colocando para dentro o que a televisão está falando, você vai morrer com coronavírus. E sem dançar, porque não vai dar tempo. E no enterro vai estar aquela máscara ridícula. Mas se você atentar para a palavra, você vai na praia enquanto todo mundo está indo para o leito. Você vai fazer compra enquanto está todo mundo desesperado com crise financeira. Eu me recuso a viver crise financeira na minha casa. Sabe por quê, irmãos? Eu descobri uma coisa muito séria. No céu só tem uma crise. Quem quer saber qual? Crise de riso. Está escrito em Salmo, no capítulo 4. O Senhor agora no trono rindo dos inimigos. Está lá escrito que Ele está rindo. Que Ele ri no trono, o tempo todo Ele ri. Porque o diabo vem por um caminho, por 7 ele vai ter que fugir. Está escrito, quem está aqui diga aleluia. Agora veja que coisa maravilhosa. O livro de Provérbios está falando, filho meu, atenta para as minhas palavras. Isso significa que quem não atenta para a palavra está com sérios problemas. E eu quero que você abra Isaías no capítulo 5. Eu quero que você veja com os próprios olhos que os céus há de arrebatar. Isaías capítulo 5, versículo 13. Irmãos, eu nem te indiquei livro, enquanto você abre eu vou te indicar, olha, Como Andar em Amor, um livrinho para você ler enquanto está bebendo água. Não vou dizer que enquanto vai no banheiro que é deselegante, né? Como Andar em Amor. A palavra de Deus é um remédio infalível. Quem crê nisso? Irmãos, 3 chaves para o livro de Atos, de T.L. Osborne, um grande evangelista que já partiu para o Senhor, mas que fez proezas em Deus. Está disponível, inclusive nós precisamos de voluntários na nossa livraria. Se você puder nos ajudar, procure o Hélio e a Adriane que ficam lá, e eles vão celebrar sua presença lá com a gente na nossa livraria, ok? Quem achou Isaías 5,13, diga aleluia. A Bíblia diz, portanto, o meu povo, está falando do ímpio? Está falando do diabo?
Não, está falando de quem? Do povo dele. Está acontecendo uma coisa muito séria com o povo de Deus. Sabe o que? Está sendo levado cativo, porque lhe falta o entendimento. Os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. O que significa? Que as pessoas que são de Deus, mas que não conhecem a palavra, não atentam para a palavra, não mergulham no conhecimento da palavra, estão indo para o cativeiro. Eu conheço crentes que estão na igreja a vida inteira com família destruída, casamento acabando, finanças quebradas, sem esperança, sem fé, sem nada, e vem para a igreja todo arrebentado, esperando talvez que isso tudo de problema acabe se Jesus voltar. Deixa eu dizer, quando Jesus voltar, Ele vai vir buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Ele não vai vir buscar uma igreja destruída, com a roupa toda rasgada. Ele vem resgatar, buscar uma igreja santa, lavada e remida, com vestes brancas. Não permita que o diabo coloque você num lugar que não é seu. Cresça no conhecimento da palavra, agarra o conhecimento da palavra para não ficar cativo nessa prisão que você está vivendo, irmãos. O que a Bíblia está dizendo? Que cativeiro vem para quem não conhece a palavra. Uma coisa é uma pressão, outra coisa é um cativeiro, é uma prisão. Crente não foi feito para andar em prisão. O apóstolo Paulo, a Bíblia fala em Atos, que ele estava preso com o seu companheiro de ministério chamado Silas. Eles ficaram no cativeiro, eles passaram pelo cativeiro. Enquanto ele escrevia a carta aos Filipenses, ele ficou preso. Ele ficou preso um bom tempo ali, no mínimo 2 anos, escrevendo cartas. Ele disse, eles me prenderam meu corpo, mas minha língua está solta. E escrevendo cartas para a igreja. Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Ele estava onde? Preso. Mas ninguém prende o espírito de um homem livre, que conhece a palavra. Não é? Podem tirar tudo que você tem. Se o diabo quiser tirar tudo que você tem, e você tiver a palavra, você se levanta de novo na fé e constrói algo maior do que aconteceu com Jó. É ou não é, irmãos? Dobrado, triplicado, 7 vezes mais. Agora, veja que coisa maravilhosa. A Bíblia está dizendo que se eu atentar para a palavra, eu vou ficar livre de prisões, que eu não nasci para andar nas prisões. Agora, seja sincero, se você está aqui, conhece um crente que está vivendo uma prisão, levanta a sua mão. Um crente, só um crente, levanta a mão. Pode ser, me ajuda, para eu saber se só eu que conheço. Olha quantas mãos levantadas, pessoas que conhecem crentes, que estão vivendo presas em situações. O que está levando ela para lá? Antes do diabo pressionar, chegou a legalidade em não conhecer a palavra. Porque o diabo só toca quando há legalidade. Se você nasceu de novo, o diabo não está autorizado a tocar em você. Mas quando você dá autorização, ele vem e prende, e oprime, e lança setas malignas para parar você. Então o que você não pode? Não pode desprezar o conhecimento da palavra. Porque quem está desprezando o conhecimento da palavra está sendo levado cativo. Vai ter fome. Eu conheço crentes que estão com fome, que não tem o que comer em casa. O que está faltando? Está faltando fé. Deixa eu dizer uma palavra, uma frase de E.W. Kenyon, um professor de escola bíblica que fundou em 1900 e pouco a escola Bethel, maravilhosa, nos Estados Unidos. Ele diz: fé só pode ser exercida onde a vontade de Deus é conhecida. Se você não conhece o que Deus quer, vai por fé aonde? Tem gente com fé que Deus está mandando para o leito. Deus é bom ou não é? Tem gente com fé que essa prisão foi permissão de Deus, porque você fez isso ou aquilo outro. Deus não vai causar mal nenhum a você. Deus não pesou a mão para você entrar nessa situação. O que pode ter deixado alguém numa situação como essa de prisão é justamente a legalidade em deixar a palavra em segundo lugar. Aí o diabo encontra esse ponto para aprisionar pessoas. Deus está trabalhando para que você saia de prisões. Deus está favorecendo o seu povo. Deus está abrindo portas onde há paredes, irmãos. É isso que Deus está fazendo, porque Deus é bom em todo tempo. Mas a falta de conhecimento faz você ter fé da maneira errada. Veja comigo João no capítulo 8, versículo 32. Livro de João, o capítulo é o 8. O versículo é o 32. A Bíblia diz: e conhecereis e a verdade vos... Que coisa maravilhosa. O Senhor estava dizendo: você quer ser meu discípulo? Então mergulha na palavra, porque a palavra vai te libertar para você andar comigo.
Tem pessoas que andam com Deus, mas não estão livres do que aconteceu no passado, do que pensavam antigamente. Agora, o que eu faço então? Crer. Não precisa ir orar no umbigo de ninguém não, nem fazer regressão nenhuma, nem pedir perdão pela quarta geração, é só crer. É só crer. Porque se você crê em Deus, a sua vida passada foi apagada. É assim, e aí você é livre para andar na vida que Deus tem para você. Agora, sem o conhecimento da palavra, nada feito. Porque fé só vai ser exercida onde a vontade de Deus é conhecida. Se você não conhece, é vontade de Deus, essa porta fechou, é vontade de Deus. Me fala o versículo que Deus está fechando portas. Onde está escrito? Que o povo faz de frase de efeito versículo da Bíblia. Frase de efeito não é versículo da Bíblia. Você vai ficar só com o que está escrito. Você não vai ficar com o que os outros estão dizendo. Até crentes. Não, irmão, a luta é assim mesmo, esse ano é ano de recessão. Está escrito aonde isso? Se não está escrito, eu não quero isso para mim. Agora, pastor, como é que eu vou viver essas coisas todas? O Brasil está assim, o mundo está assim, o vírus está aí, as coisas estão assustando, as coisas estão acontecendo. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. É preciso você considerar o conhecimento da palavra para que a fé se levante em você. Vá comigo para Romanos 10. Nós vamos ler a Bíblia. Você está na igreja para ler a Bíblia, amém? Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Aleluia. Romanos capítulo 10, versículo 17. Quem achou, diga aleluia. A Bíblia diz que a fé vem, diga vem. Diga a fé vem. A Bíblia diz a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de. Diga a fé vem. Você sabe que é antibíblico você orar pedindo fé para Deus? Tem pessoas que são cristãs a vida inteira e não é porque elas são ruins, não, porque não conheceram a palavra de Deus a ponto de andarem à altura do que ela diz. Então pedindo de joelho, Senhor, me dá fé, me dá fé, me dá fé. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Você não precisa abrir aí, mas no telão eles vão abrir aqui enquanto eu falo. Romanos, no capítulo 12, no versículo 3, a Bíblia diz que Deus já nos deu uma medida de fé. Diga, eu já tenho fé. Então se você nasceu de novo, você não vai ajoelhar pedindo para Deus te dar fé. Olha, eu estou numa luta, pastor, numa pressão, numa circunstância, numa situação, mas eu estou num propósito de jejum e oração, pedindo fé para Deus. Pare de jejuar pedindo o que você já tem, porque a Bíblia diz que você já tem fé. Romanos 12, 3, a Bíblia diz que Deus já nos deu uma medida de fé. Diga, Deus já me deu uma medida de fé. Agora, a Bíblia em Romanos 10, 17 está dizendo que a fé vem. O que significa quando Deus está dizendo que a fé vem? Que quando você ouve a palavra de Deus, a fé que você recebeu te ativa para viver aquilo que Deus quer que você viva. Então deixa eu dizer, pode ser que existem pessoas aqui hoje à noite com medo. Medo de roubo, medo de vírus, medo de falta, medo de não pagar conta. E eu posso dizer para você que isso é um tipo de fé. É fé no Deus errado. Não é? Se você está com medo, você está com fé no Deus errado, porque ouviu a coisa errada. Porque independente do que você ouve, a fé vai se levantar do que você ouve. Então se você está ouvindo a coisa errada, a fé errada vai se levantar, ainda que você seja um crente bonitinho, certinho, que vai à igreja. Se você tem o hábito de ouvir a coisa errada, a fé errada vai se levantar, e você vai crer no Deus errado. Agora, quando você conhece a palavra, você come a palavra, você inclina os ouvidos para a palavra. Por que inclinar os ouvidos para a palavra? Para a fé certa, ou para a fé se levantar no Deus certo. O Deus que quando tudo aqui na terra está dizendo que não vai dar, Ele disse, já deu. Quando tudo aqui na terra está dizendo que não vai acontecer, Ele disse, está feito. Quando tudo aqui na terra está dizendo, está quebrado, Ele está dizendo, nada quebrado. Quando tudo está dizendo, não vai acontecer, Ele diz, já aconteceu. Quando as pessoas estão dizendo, não vai ser abençoado, o Senhor disse, já abençoei.
Não adianta ouvirmos uma palavra na igreja domingo e sairmos com uma confissão errada. Ah, meu marido não tem mais jeito, aquele imprestável. Vai de joelho na igreja, pede oração para o pastor, dia após dia. Quando sai da igreja, fala, esse homem, nem Deus dá jeito nesse homem, ou nessa mulher, vice-versa. Você não crê, isso é fé no Deus errado. Porque se você crê nessa oração que você pediu, você segura a sua confissão para falar a coisa certa. Porque o que você ouve é o que você fala. Você quer saber de uma coisa? Tem um monte de gente animada em minha volta o tempo todo, me contando tantas histórias. Em 2 minutos de conversa eu sei localizar que nível de fé ela anda. Porque a boca fala o que o coração está. Então podem te enganar com um monte de coisa, mas quando elas falam, elas revelam o que elas têm dentro. Se fé no Deus certo ou fé no Deus errado. E não se culpe nem se condene. Talvez o que falta é o conhecimento da palavra. É isso que nós estamos propondo aqui hoje à noite. Porque se eu mergulho no conhecimento da palavra, eu me levanto não como espias que recuam, mas como Josué e Caleb. Eram 10, eram 12. 10 voltaram com um relatório ruim. Ah, essa igreja preta aí só prega mensagem positiva. Eles estão pregando autoajuda. Não é autoajuda não, é ajuda do alto. Não é autoajuda não. Porque senão Josué e Caleb têm um relatório de autoajuda. Não tem nada a ver com autoajuda, tem a ver com a palavra. Eles ficaram com a palavra, porque ouviram a coisa certa, consideraram o Deus certo e voltaram com o relatório certo. Haviam gigantes lá? Haviam problemas lá naquela terra? Haviam, mas sobre eles havia um Deus maior do que gigantes e maior do que problemas. E diante das circunstâncias eu fico com Deus e com a sua palavra. Os outros voltaram com um relatório. Pastor, mas não estava lá o gigante? Estava, querido. Mas não está também a palavra de Deus? Quem é maior para você, o gigante ou a palavra? Os 10 que voltaram com um relatório negativo. Ah, Deus falou, né? É maravilhoso, mas nada disso vai acontecer, viu? É tudo balela dessa igreja preta. Cuidado para não morrer. Seco, sem nada. Porque foi isso que aconteceu com uma geração inteira que duvidou da palavra de Deus por incredulidade. Não foi Deus que matou, foi a incredulidade, ou foi a fé no Deus errado. Ficaram com outros deuses, ficaram com relatório de medo. Creram na miséria, mas não creram na posse. Irmãos, a mesma fé que você faz, a mesma força que você faz para falar a coisa errada, é a que você pode fazer para falar a coisa certa. O que te custa fazer como Josué e Caleb? Eu estou vendo gigantes, mas sabe de uma coisa? Eu fico com a palavra, porque como um pão eu como esses gigantes, por causa da palavra. Eles voltaram, viram o mesmo cenário, mas falaram diferente, porque consideraram o que Deus disse. Eles disseram, eia, subamos e possuamos, porque certamente o que Deus disse se manifestará na nossa vida. Essa terra é nossa e nós vamos tomar posse. Haviam problemas, muitos. Eu quero mentir para você, te enganar, que não vai ter dificuldade, que não vai ter desafio nenhum. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que apesar dos desafios, você tem um Deus e uma palavra para comer, para atentar, para considerar, para ouvir, a fim de que você fale a coisa certa. E então coloque fé na prática. Irmãos, até o mundo fala que tem fé. Você não conhece a música? Que cantam por aí? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Isso o que é? Uma fé natural. Quando você vê um carro na rua, você sabe que tem alguém dirigindo? Sim ou sim, gente? O que é isso? Fé natural, não é a fé bíblica. Quando você vê um avião no céu, você sabe que tem um piloto lá? Louvado seja Deus. Você precisa de estudar a Bíblia para saber isso? É uma fé natural. O povo que não é de Deus tem uma fé natural. Alguém diz assim, não, eu não vou para a igreja porque eu já tenho fé. Mentira! É impossível, porque só quem recebeu a medida de fé bíblica é quem nasceu de novo. Quem é nova criatura, quem aceitou Jesus, então recebe a fé do tipo de Deus. Porque quem não aceitou Jesus não tem uma fé espiritual, tem uma fé natural. E fé natural não produz ou não manifesta os princípios ou coisas espirituais. Fé natural só trabalha com o que é óbvio da terra, mas a fé espiritual faz montes se moverem do seu caminho, faz muralhas caírem aos seus pés, faz gigantes correrem de você, faz mar se abrir no meio do nada, faz pão cair do céu.
Com qual fé você quer ficar? Agora veja, como é que é fé na prática? Diga, fé na prática. E agora eu começo a falar sobre fé. Esse é o tema da mensagem de hoje à noite, fé na prática. Diga, fé na prática. 2 Coríntios, capítulo 4, abre comigo. 2 Coríntios, capítulo 4. É assim nossa sala de aula, viu? Você vai ter um caderno, uma caneta, o material é todo apostilado. E nós ministramos o ensino da palavra. 2 Coríntios, capítulo 4. Imagina, irmão, você 2 anos ouvindo a coisa certa. Meu Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Quem achou, diga aleluia. A Bíblia diz, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso é que também. 2 bases para a fé na prática. Escuta, não adianta dizer tenho fé e viver numa vida desgraçada. Você precisa colocar a fé na prática. A graça é a parte de Deus, a fé é a sua parte. Ele colocou em você e agora você se move nela. Fé é para ser praticada. Não tem nada a ver você vir na igreja, ter uma Bíblia aberta no Salmo 91 e dizer, não, eu tenho fé, pastor. Não, não. Você tem um assentimento mental. É uma ideia mental do que é fé. Porque se você não pratica no dia a dia, quando o calo aperta, você diz, sai calo, que eu vou passar. Você não anda em fé. Se você não vai contra o gigante ou contra as circunstâncias, você não crê na Bíblia. Se você está parado chorando numa prisão, falta conhecimento para tirar você desse lugar e para você passar por cima dessas coisas que querem te parar. Porque a Bíblia diz que maior é o que está em você do que aquilo que está no mundo. E se Deus é por você, quem será contra você? Então na hora da pressão você pega a palavra, coloca na sua boca. E porque você fala a palavra, fé se levanta de novo. E você quando fala a palavra, fé se levanta de novo. E quanto mais fé, mais você pratica, mais você avança, mais você caminha na sua vida. Agora, a Bíblia em 2 Coríntios 4 está nos dando 2 princípios, 2 bases da fé. Diga, 2 bases da fé. Fácil, fácil, fácil. É tão fácil que o povo pensa que é mentira. Não, não é tão simples assim. É tão simples que o povo confunde. Não, não é possível, que a vida inteira estou na igreja e é isso aí que é fé. Aqui, crie, por isso, com o mesmo espírito da fé, cremos, por isso também. Então deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra foi escrita, não é para virar mais um quadro na sua casa. A palavra foi escrita para ser falada. A palavra foi escrita para ser falada. Você não tem uma Bíblia para colocar como desodorante. Desodorante é Rexona, outra coisa qualquer. Isso aqui foi escrito, a Logos de Deus. Palavra escrita chama Logos. Foi escrita para ser falada. E quando você fala, o que é Logos ganha vida. Se você não anda em fé, isso aqui é só uma história que você pega de vez em quando para se emocionar. Nossa, que bonito, né? Meu Deus, que deixa eu resolver minha vida. É, quem já viu? Estou cansado de ver isso, irmãos. Eu não aguento mais ver crente em fracasso. Não é só para pastor prosperar, não, na vida, é para a igreja prosperar. Agora, deixa eu dizer, precisa ter uma ação correspondente para viver a altura. Diga, eu creio. Eu falo. A Bíblia dá 2 bases de fé. Diga, eu creio. Diga, eu falo. Para não esquecer, diga, eu creio. Diga, eu falo. Irmãos, é difícil? É difícil. É difícil, é um prédio alto. É ou não é? Não, mas pastor, tu não sabe, tá caro. Tá caro é nome de um japonês. O que falta? Crer certo para falar certo. O que é caro, o que tem valor, tem preço. Se você quer, fica na confissão. Hoje eu não tenho dinheiro para isso. Mas sabe de uma coisa, Deus, eu confio na sua palavra. E obrigado por suprimento. Esses recursos chegam para eu, sem força, adquirir isso que eu tenho como sonho. Não, pastor, nunca vi ninguém falar que Deus vai querer parar na África, o povo morrendo. E você quer me convencer nessa igreja preta hoje, que eu vou pedir para Deus coisa supérflua. Se teu filho quiser uma bolachinha, tu vai dizer para ele o quê? Isso é supérfluo, menino, cala a boca. Ou tu vai trabalhar para dar uma bolachinha para o seu filho? Por que você acha que você é melhor do que Deus? João 16 no telão para eles. João 16, 23. João, capítulo 16, versículo 23. Abre aqui. João, capítulo 16, versículo 23. Naquele dia, nada me perguntareis, em verdade vos digo que tudo quanto pedirdes ao Pai,
Eu já disse para vocês na quinta, quem não estava aqui vai ouvir hoje. Eu fui estudar o que significa na Bíblia, no grego, na Nova Aliança, a palavra tudo. Sabe o que eu descobri? Que tudo é tudo. Tudo. Não, só o remedinho para livrar da doença do corona. É? Só o convêniozinho porque estou ficando velho, tem artrite e artrose. Hã? Só aquela toalhinha branca que a gente que compra para ir no hospital quando ficar doente. Só o tênis branco do ano novo. E nem chegou ainda em março, ou já chegou hoje. É isso? Não, pai, olha, eu sou humilde diante do Senhor, só quero aquele carrinho. Aí uma pessoa crê pro carrão e fala assim, fulano está se achando. Está escrito que eu não posso crer pro carrão? Me mostra, qual é o versículo que diz? Comece crendo pelo carrinho. Onde que está? De fato, irmãos, às vezes somos guiados e sábios para não colocar julgo na nossa fé. Agora, pelo o seu time, aí falou tanta coisa, tanta gente morrendo. Está escrito, tudo é tudo. Tudo inclui a sua vida pessoal, o seu propósito ministerial. É lógico que nós não vamos ficar subjetivos, não vamos ficar correndo atrás dessas coisas, que as coisas vão se manifestar na nossa vida. Mas é lícito eu crer para coisas. Está escrito. Agora o versículo seguinte, que eu gosto mais, no versículo 24. Vamos lá. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e... Não, você não está entendendo não. Pedi e... A Bíblia fala pedi e vai jejuar para ver se Deus vai dar. Está falando o quê? Pediu, recebe. Você já recebeu agora o que você está pensando? Não, você não recebeu não. Você não está me ajudando em nada. Pediu, recebe. Pensa naquele carro. Agora não só pensa, que só pensar é desejo. Agora pede. Agora recebe. Dá não para eles, pai. Dá não. Dá não. Irmão, é por isso que a gente tem que desenvolver a nossa vida na palavra. Porque eu mergulho nela e eu não coloco julgo e condenação sobre a minha vida, porque eu estou pedindo algo a Deus. Pedi e recebereis. Para quê? Para que o vosso gozo ou a vossa alegria seja... Dinheiro traz felicidade? Mas deixa eu dizer, tem coisa que te alegra. Está na Bíblia lá, ó. Dinheiro vai trazer toda a alegria para você? Não, a alegria é um fruto do Espírito. Mas Deus sabe que tem coisas que você deseja, que você se alegra quando recebe. E Ele faz o que como pai? Toma, filho, é seu. Não coloca para amanhã o que está disponível hoje. Não, mas eu não tenho dinheiro. Mas não é sobre você mesmo. Volta para Romanos 12:3 aqui para eles. Romanos capítulo 12. Não precisa abrir aí na sua Bíblia não, porque eu tenho que avançar. Romanos capítulo 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito, ou não pense sobre si mesmo além do que convém. Ou seja, a vida de fé, andar na fé que Ele repartiu, não é ter você como fonte. Você já reparou que sempre os sonhos que Deus te dá, os desejos que sobem num momento como esse no seu coração, eles são mais altos do que você não pode realizar, e você nem tem o dinheiro no bolso para construir isso. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não conta com o que você tem e com quem você é. Ele conta com o que Ele tem e com quem Ele é quando coloca um sonho no seu coração. É nele que você confiar.
Você não é a sua fonte numa vida de fé. Numa vida sem fé, você é a sua fonte. Por isso você está cansado, sobrecarregado. Por isso tem tanto peso na sua vida. Porque você trabalhou a vida inteira, mas não consegue construir nada. Mas numa vida de fé, eu estou falando vida. Eu não estou falando usando fé para resolver uma situação. Eu estou falando numa vida de fé, não é sobre si mesmo. Não pense de si mesmo além do que convém. Significa, numa vida de fé, não é você que é sua fonte, mas o céu, o Senhor, esse Deus é sua fonte. E se Ele é o dono do ouro e da prata, o que não vai acontecer para você? Ele já liberou, é só pedir e receber, porque no céu não tem crise. Você entende? Agora, volta para casa e fica vendo a bolsa de valores. Vamos ver se essa fé não é destruída por ouvir muito tempo. Fica 2 meses ouvindo porcaria. Vem um dia na igreja e acha que está tudo certo. Não! Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir. E essa palavra no grego, ela tem um significado contínuo, infinito. Então, no literal, quando o apóstolo Paulo trouxe essa revelação, ele está ensinando assim para a igreja: a fé vem pelo ouvir, 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 ouvir a palavra. Não acaba, é infinito como os números, essa sentença do ouvir. Então tem uma coisa: se você quer crescer em fé, você tem que ouvir a palavra. Não seja um frequentador de igreja. Vai para o shopping, não vai adiantar nada. Você vai ficar aliviado na alma, mas no seu espírito não vai ter realização, nem força, nem manifestação nenhuma. Porque não é na alma que as coisas do céu acontecem. Quem trabalha com alma é psicólogo. Deus trabalha com o seu espírito. Ah, mas pastor, eu não estou sentindo que isso que você está falando vai acontecer. No telão, por favor, foca aqui. 2 Coríntios 5:7. Aqui, 2 Coríntios 5:7. Aleluia. 2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não por? Não por? Eu não estou vendo esse carro. É? Eu vejo. Eu não dependo dos 5 sentidos para crer. Eu dependo da palavra. Se disse, está feito. Mas eu nem senti, nem arrepiou. Quem anda por fé não precisa sentir arrepio. A gente está sendo guiado pelo que está escrito. E quais são as bases? Está escrito, eu falo: eu sou rico. Não, pastor. Sabia que essa igreja preta ia soltar alguma coisa ruim hoje. Romanos 5:17. Pois eu vou entuchar a Bíblia em você. Não fala mal de mim não. Se você quiser se voltar contra essa palavra, fala de Deus, porque é dele a palavra, não é minha. Romanos 5:17. Porque se pela ofensa de um só homem a morte reinou, quanto mais os que receberam infinita provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em... não é quando morrer não? Ruas de ouro. Irmão, você acha que eu, com Deus, lá na eternidade, vou querer saber de rua de ouro? Tenho mais o que fazer, né? Cheguei na casa, estou vivendo para Ele a vida inteira. Quando chega alguém importante na sua casa, você vai ver o anel que ele carrega? Ou você vai sentar na mesa para desfrutar daquela presença? Eu não quero saber de rua de ouro no céu. Tem, mas o que me importa? A presença. Agora aqui eu tenho a presença e tenho a manifestação de tudo que Ele carrega. Porque a Bíblia diz que quando eu viver, para eu viver aqui, tem algo sendo manifestado na minha vida de fé aqui. O quê? Quem vive em fé vai reinar em vida. Você viu que o príncipe Charles quer... É Charles? O filho chama Charles? Não? Harry? Sei lá qual, você sabe. Quer ir trabalhar. Ele precisava trabalhar? Por que não? Porque ele é rei. Aquela velha nem morre, irmãos. Minha avó tinha 12 irmãs. Anália, Anitta, Alda, Merinda, Arlindo, irmão também, Arlindo. Eu nem sei o nome de todo mundo. Cheguei nos 5, já esqueci. Os 12 já morreram. Aquela mulher está viva. Sabe o que é isso? É bem tratada. Come do bom e do melhor. Roupa boa,
casa boa, condição boa, tratamento bom, prevenção boa. Isso é para quem? Reinarão em? Não, pastor, você não sabe a minha vida. Você não viu o barraco que eu moro. Deixa eu contar uma história para você, posso, irmãos? Meu tempo está acabando, 2 minutos. Quem me dá mais? Olha só. Charles Spurgeon foi um grande pregador da palavra, escritor de livros. E ele morava numa região fria da Europa. E diz que um dia ele foi chamado para fazer uma visita na casa de uma senhora. E ele foi, porque ela estava enferma e ele cria na cura divina. Chegou naquela casa. Muito pobre a casa. Como é que era a casa? Só para saber se você está me ouvindo. Mas naquela casa muito pobre tinha um quadro muito bonito na parede. Chamou a atenção dele, porque num lugar muito feio, uma coisa bonita chama atenção. Não é verdade? Tem lugares, cidades que você vai que você destoa, de tão bonito que você é. Não é? Outro dia eu estava andando no calçadão, pensei, nossa, abriram a porta do inferno aqui. Só eu que penso assim? Ah, pelo amor, né? Agora escuta. Louvado seja Deus. Um pouco de verdade não faz mal a ninguém, né? Vamos trabalhar com a verdade que facilita a nossa vida. Agora escuta aqui. Diz que destoou aquele quadro assim bonito. Ele foi lá, orou pela mulher, a mulher já para morrer, porque não tinha como ter um tratamento, como ter ajuda de médico, auxílio nenhum. Estava numa casa paupérrima, sem condição nenhuma de vida. E aí ele fala para ela, posso pegar esse quadro para ver o que é aqui? E ela fala, pode pegar, ganhei da minha patroa. Levou para uma análise, sabe o que era? O testamento de uma rainha, deixando grande parte da sua herança para aquela mulher que serviu ela por muitos anos, por toda a sua vida. Só que ela não sabia. Aí eu me lembro da frase de E.W. Kenyon: fé só pode ser exercida onde a vontade de Deus é conhecida. Quantos crentes estão vivendo como miseráveis, morrendo, pobre, numa vida desgraçada, porque não sabem quem são, o que têm e o que podem. Agora você é o que a Bíblia diz que você é. Você é rei nessa terra. Quem está aqui? Agora veja, diga, eu creio, eu falo. Ah, mas o que isso tem a ver com fé bíblica? Veja Deus se movendo nessa fé. Veja a fé na prática em Deus. Deus precisou, no meio do caos, colocar a fé para funcionar. Mentira, verdade? Gênesis 1, vai nos seus olhos aí para você ver. Gênesis 1, do 1 ao 3. Gênesis 1, do 1 ao 3. Quem achou, diga amém. A Bíblia diz, Gênesis 1, do 1 ao 3, a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a... Tem um ponto final, não tem? Do versículo 1 para o versículo 2 passaram muitos anos. Aconteceram muitas coisas. A Bíblia diz, inclusive as coisas que aconteceram aqui, a gente ensina no segundo módulo da Unilife, realidades da nova criação. Bom, vamos para lá. A Bíblia diz que a terra, porém, estava sem forma e... Mas diz que o Espírito de Deus, quem sabe que o Espírito de Deus é bom? Diz que ele pairava sobre o que estava sem forma e vazio. E no versículo 3, a Bíblia diz que disse... O que ele disse? Então peraí, ele mudou o caos com uma palavra. Ah, mas ele é Deus. É, mas ele teve que crer em quem ele era e colocou isso para fora. O que ele fez? Fé na prática. Crê e fala. Crê e fala. Ele tinha ele mesmo. Ele é o próprio Deus. Ele cria na sua habilidade em mudar o caos. Ele creu e falou. Falou o quê? Haja luz e houve. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. É possível um lugar que tem o Espírito Santo está em trevas, sem forma e vazio? É possível, gente? Claro que é, vamos ler. No princípio Deus criou os céus e a terra estava sem forma e quem estava lá? O Espírito Santo estava lá? Mas a terra estava como? Pastor, eu sou crente, tem Espírito Santo. Pois é, mas a sua vida está sem forma e vazia. Não adianta vir me convencer com uma frase de efeito, eu sou crente, sou casa de Deus. É, então pratica a palavra. Porque senão eu estou vendo bem com os meus olhos que o céu é de arrebatar, que a sua vida está sem forma e vazia. Não adianta ter uma frase, eu tenho o Espírito Santo. É, tem? Então fé na prática. Para esse caos mudar em um ambiente organizado e de luz. Como é que Deus fez?
Ele estalou o dedo? Por que não estalou o dedo, se ele pode fazer tudo com o dedo? Ele soprou? Nessa ocasião? Não, por que não soprou? Porque ele queria nos ensinar como andar na fé dele. Como é que é a fé de Deus? Faço muito jejum, subo muito no monte, vou para a vigília e para o manto, me chama que eu vou junto com você, que eu adoro essas coisas. Mas deixa eu dizer, não, eu creio no Deus certo, e porque eu creio no Deus certo e eu ouvi a coisa certa, eu falo a coisa certa, e ainda que eu estivesse num ambiente de caos, as coisas são ajustadas, e luz vem. Ah, mas onde está escrito que falou e disse Deus, haja luz? Qual é a prova que você me tem para dar que isso é a palavra? Que ele falou a palavra. Veja comigo João, vai aí, abre a sua Bíblia em João, no capítulo 1, no versículo 1 a 3, fé na prática. João capítulo 1, versículo 1 a 3. Meu Deus, já vamos terminar. Meu Pai, oh aleluia. João capítulo 1, versículo 1 a 3. Quem achou, diga amém. No princípio ele era o verbo. Deixa eu dizer, o verbo aí no grego significa o logos, a palavra. Então posso substituir, no princípio ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era. Quando você fala o quê? Um vento? Um sopro? Ou você fala uma palavra? Quando Deus disse, saiu o que da boca dele? A palavra. Quem é a palavra? Olha o princípio da fé. Eu creio e eu falo o que eu sinto. Eu falo o que está escrito. Foi o que Deus fez. Ele cria nele, no poder dele para mudar o caos, e ele falou. Quando ele falou a palavra. Quem é a palavra? Jesus Cristo. Olha a palavra. Pastor, mas não tem dinheiro, se tem a palavra? Fala o que a palavra diz ao seu respeito. Vamos ver outro texto de fé na prática. Mateus no capítulo 4. Eu vou ler bem rapidinho para a gente terminar, gente. Eu tive que dar aqueles recados hoje, me perdoa pelo horário. Mateus capítulo 4, versículo 3. Mateus 4, 3. Vamos ver fé na prática na vida de Jesus, que em Deus a gente já viu. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: quem já percebeu o diabo vindo para trazer um problema? Você levantou e o diabo estava lá. Bah! Não é? Aí, Jesus também passou por isso. Diz que o diabo se aproximou e falou. O pastor, o diabo fala? Claro, esse pensamento ruim que você teve foi ele que falou. Esse mês não vai dar, foi o diabo que falou. Nossa, o diabo fala comigo então o dia inteiro. Pois é. É sério, irmãos. Nem sabia que existia o diabo, é ele falando com você o dia inteiro. Ó o vírus, põe a máscara. É ele, porque fé no Deus errado abre porta para se manifestar a coisa errada. Aqui, então o tentador, aproximando-se, disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O que aconteceu um pouquinho antes? Jesus tinha sido batizado, e quando ele foi batizado, diz que os céus se abriram, e Deus falou: tu és meu filho. No capítulo seguinte vem o diabo passeando na terra, aí diz: ops, esse tu és filho de Deus. Ele vai mexer com o quê? Com o que Jesus acabou de ouvir. Deus falou: tu és filho de Deus. Aí o diabo vem: esse tu és filho de Deus. Deus está dizendo: você é rico. Aí o diabo vai vir: ei, tu é pobre. Ele vai mexer na sua identidade para roubar você na sua fé. Porque se você não crê que você é o que Deus disse que você é, você não anda em fé, porque fé só pode ser exercida onde a vontade de Deus é conhecida. Entendeu como era o diabo? Fica firme, irmão. Olha, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está. O que ele falou? O que ele pensou? Deixa eu pensar, esse pão tem farinha, esse pão, deixa eu ver, essa pedra é pesada. Foi isso? O diabo Nils disse, não, deixa eu ver, Satanás, espera aí que eu vou perguntar ali para o pastor, já volto. Foi assim? Está. Ele falou o que ele sentia, ele falou o que ele cria. Vamos continuar para eu andar. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Você sabe que o diabo conhece a palavra? Cuidado, para ter um diabo do seu lado. Então, escuta aqui: aos seus anjos ordenará o teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito, Satanás:
Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo. E é aqui que os crentes estão perdendo muitas vezes a bênção, porque eles ficam com uma promoçãozinha natural, com uma isca de Satanás, com uma coisinha que eles violam, achando que vai vir uma recompensa maior do que Deus pode dar. Agora, aí eles perdem tudo. Veja, o diabo levou nesse alto lugar, mostrou tudo e disse: se você me prostrar e me adorar, eu vou te dar isso. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo. O diabo deixa quando? Quando você fala o quê? Eu pensei que era quando a gente pegava um helicóptero, subia nele. Isso é para crente que entende. Se você não entende, não me julgue, não fica preocupado. Subia no helicóptero, pegava vinho, pegava azeite, derramava sobre a cidade, aí o diabo ia embora. É assim? O diabo só vai sair do seu caminho quando você permanecer na palavra. Quantas vezes Jesus teve que falar? Fé na prática, creio, falo. Quantas vezes? Até que se manifeste. Não se manifestou, não é para parar de falar. Creio, falo. Eu posso todas as coisas, eu sou curado, aleluia, eu sou curado, está escrito, Isaías 53:4, eu sou curado. Satanás, sai daqui porque eu sou curado, essa doença não vai me pegar, sai daqui doença, eu sou curado. Você não me prende doença, eu sou curado. Mas você só fala isso, está escrito, é isso que eu vou falar. Mas você não tem problema não? Tenho, mas eu tenho um Deus que resolve os meus problemas. Agora veja, ele não ficou no que ele sentia. Pode ser que ele estivesse sentindo medo, pode ser que ele estivesse sentindo muitas coisas. Ele ficou com o que está escrito. E quando ele fica com o que está escrito, o que acontece? O diabo deixa. E aí quando o diabo sai, o que acontece? Vem a parte melhor. Diz: com isso o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o... Uau! Você está preparado para os anjos virem servir você hoje à noite? Porque os anjos trabalham para servir os filhos de Deus. Aí Jesus recebeu um banquete do céu, porque ele ficou com a palavra. Você sabe que tem anjo assim, ó, braço cruzado, pensando: meu Deus, esse homem não vai falar a palavra não? Estou querendo trabalhar. Você sabe o que é você ficar no emprego de 8 às 6 da tarde sem ter nada para fazer? Se é mulher, faz a unha, lixa, passa o esmalte, vai no banheiro, volta, arruma o cabelo, senta, ora, fala: meu Deus, a hora não passa. Quem sabe que a hora não passa quando não tem o que fazer? No emprego ainda, fechado numa sala. Fica um tédio, não fica? Não deixa o seu anjo com tédio, porque ele está cumprindo horário, ele quer trabalhar, ele está assim: quando vai falar a palavra? Não, pastor, é mentira. Salmo 103, o Senhor me deu esse texto, Salmo 103, aqui no telão rapidinho, versículo 20, Salmo 103, aleluia, glória a Deus ali, quem dá mais? Salmo 103, versículo 20, Salmo 103, eu vou ler na minha versão aqui, versículo 20. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. Sabe de uma coisa, irmãos? Os anjos de Deus obedecem à palavra. Quando você crê e você fala a palavra, os anjos trabalham. Coloca o seu anjo para trabalhar hoje, porque ele está aqui para te servir. Agora, como é que foi fé na prática na vida de Jesus? Creu e falou. E o que aconteceu? O diabo deixou e ganhou presentes ainda. Agora, como é que eu me movo em fé? E esse é o último texto, a banda pode vir para a gente terminar o culto. Como é que eu me movo em fé? Marcos 11. Vai para lá você, na sua Bíblia, marca isso aí. Coloca no seu guarda-roupa, na sua geladeira que não tem nada para comer. Coloca isso lá. Coloca lá na sua casa, mofa, com o telhado caindo. Coloca lá. Escreve no carro que não anda, que põe 10 reais de gasolina. Coloca lá isso, irmão, e resolve essa vida hoje. Muda, você vai encher o tanque. Você não vai andar 10 reais, não sabe, você vai encher o tanque. Agora enche a boca da palavra de Deus. Você sabe como é que sapo come? Pela língua. É um princípio. Ele quer comer, ele pega o que você quer pelo que você fala. Aqui, Marcos 11, 23. Marcos 11, 23. Marcos capítulo 11, versículo 23. Quem achou, diga aleluia. Vamos ver o 22 primeiro, mas é bonito. Versículo 22, Jesus está com os discípulos e Pedro ficou admirado porque Jesus falou e o que ele falou aconteceu. Aí ele diz assim, respondeu-lhe Jesus. Ele fala: meu Deus, mestre, você viu que a figueira que você amaldiçoou secou? E ele disse: Pedro, respondeu Jesus,
Tende fé em Deus. Diga, fé em Deus. Escute isso aqui. No grego, porque eu sempre tenho que explicar o grego, porque a gente está num tempo de conhecimento, você tem que entender, porque senão parece que a gente está mentindo para você. Quando a Bíblia foi traduzida para o português, ela passou do grego para o inglês, no inglês para o português, e transliterou. Então a gente tem que ter várias versões da Bíblia em casa, e estudar, para saber qual é o sentido exato do texto. No grego está escrito assim, ó, eco, tende, eco, pistis, tel. Não tem em. Essa preposição quer dizer o quê? Tende a fé de Deus. Ah, mas Deus tem fé, você não viu Ele com a fé na prática? Quem é que deu a fé para você? Deus. Se Ele deu, Ele tem, porque você não dá o que você não tem. Romanos 12:3, você viu que Deus te deu fé. Gênesis 1, você vê que Deus se moveu em fé. Então você tem que ter o que para acontecer o que você falar? Você tem que ter a fé do tipo de Deus. Diga, a fé do tipo de Deus. Aí versículo 23, olha lá que bonito. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar. Diga, disser. Olha lá, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer. Diga, crer. Que se fará o que se diz. Diga, diz. Diga, então será feito. Como é que eu me movo em fé? Eu creio, eu falo. É difícil? É difícil? Por que você não vive essa vida de fé? Está adiando para amanhã? Precisa conhecer a palavra, para não ficar com o que o mundo diz. Porque quando você conhece a palavra, você come a palavra, o que sai de você é fé. Sabe, irmãos, às vezes eu sento em um lugar para comer. Eu gosto muito de comida japonesa, quando eu como muito, desculpa o termo que eu vou usar, mas eu gorfo. Estou cheio de comida. Quem sabe disso? Você está gorfando a palavra já? Porque se não está, você não está na medida exata ainda. Tem que ficar cheio a ponto de falar a palavra. E se você fala a palavra, que você crê nela. Se você crê e fala, você está com fé na prática. Aí conta os dias para se manifestar na sua vida o que você desejou em Deus. A mulher do fluxo de sangue, Marcos 5, 25 ao 34, ela diz que ouviu falar. Diga, ouviu falar. E porque ela ouviu falar sobre Jesus, a palavra, ela dizia, diga, dizia. Ela dizia, sabe o que? Se eu tocar nas suas vestes, eu serei curado. Ela não disse, ela dizia, se eu tocar nas suas vestes, eu serei curado. Se eu tocar nas suas vestes. Ela disse tanto que o desejo se realizou. Quantos de nós estamos parados no desejo que falamos uma vez, não falamos mais? E quando vamos à igreja, lembramos, nossa, eu desejei isso um dia. Ei, fale até que o seu desejo se manifeste. Isso é fé na prática. Como é que é fé na prática? Eu creio